Então ele se fez maldição para nos tirar da maldição. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você conseguiu entender isso aqui? Olha o 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos herdeiros da bênção de Abraão através do sacrifício de Cristo na cruz. Através da morte de Jesus na cruz, nós passamos a receber a bênção de Abraão. Você consegue entender isso? Olha só, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas o que é exatamente a maldição da lei? Há um modo de descobrir o que é a maldição da lei. Olha só, a lei está representada nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco ou Torá, que é os 5 livros escritos por Moisés, que Moisés escreveu: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. A primeira maldição mencionada está em Gênesis 2,17, porque o homem comeu do fruto que era proibido. Deus disse: certamente morrerás. Vocês comeram do fruto, a morte chegou para vocês agora. Consegue entender? Pelo que a Bíblia narra, Adão não morreu fisicamente no dia em que ele e Eva provaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas morreram espiritualmente. Então chegou morte espiritual, chegou morte física e chegou morte eterna por causa do pecado de Adão. Você consegue entender isso? Ele morreu fisicamente com 900 anos. Adão viveu 900 anos. Com certeza morreu espiritualmente naquele momento, não físico, né? Ele foi morrer físico com 900 anos. Portanto, dizer que Adão morreu não significa dizer que deixou de existir fisicamente, e sim que ele se separou de Deus, ainda que Adão permanece vivo fisicamente e espiritualmente. Ele estaria morto. Adão quebrou com o seu pecado. Ele estava morto espiritualmente, mas estava vivo fisicamente. Você entende isso? Ele quebrou o relacionamento dele com Deus, a amizade dele com Deus, a vida dele com Deus espiritual. A partir do momento que ele desobedeceu a palavra. Cuidado com a desobediência à palavra. Ao voltarmos aos primeiros 5 livros da Bíblia, em Gênesis, por exemplo, a morte espiritual como maldição da lei, que está lá em Gálatas, que nós lemos, que Cristo quebrou, que nós fomos redimidos através de Cristo. Por intermédio de Jesus passamos da morte para a vida espiritual. A morte física será destruída quando Jesus voltar. Lá em 1 Coríntios 15, 26 fala que a morte será destruída. Também em Colossenses capítulo 3, versículo 4, vou ler para vocês. Eu não vou ler esse de 1 Coríntios 15, 26, porque eu já li lá no início. Então Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Estaremos com Ele lá, em glória, em poder. Em Deuteronômio 28, a enfermidade e a miséria são citadas como maldição da lei. Você está entendendo? Quer dizer, entrou também a maldição da miséria, da enfermidade. Ela é citada como maldição por causa do pecado de Adão. Olha só, Deuteronômio 28, versículo 58 ao 61. Olha o que diz: se não tiverdes cuidado de guardar todas as palavras desta lei, olha, se você não guardar a palavra da lei, que está escrita no livro, neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, presta atenção, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas, e enfermidades mais e duradouras. Quer dizer, haverá mais enfermidades e duradouras. E fará tornar sobre ti todos os males do Egito. Quer dizer, as pragas que eu lancei no Egito, eu vou lançar sobre você. E toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. E elas se apegarão em ti,
e ficarão. Você entende que a doença, a miséria veio por causa da desobediência. Então nós temos que obedecer a palavra. Olha o que diz Deuteronômio 28:15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Agora, queridos, eu pergunto uma coisa a vocês. Como cumprir a palavra e como andar na palavra sem conhecer a palavra? Você precisa conhecer a palavra, você tem que ler Bíblia. Você tem que meditar na palavra de Deus. É a única forma de você saber como se conduzir, como andar, como viver verdadeiramente para Deus, é andando na palavra de Deus. Não existe outra forma. Por isso você tem que buscar a presença de Deus. Olha só, as bênçãos de Deus são para nós hoje. As bênçãos de Deus são para nós agora. Várias pessoas questionam, bem, Deus disse isso apenas para Israel. Olha que tolice. Para que Deus deixaria na Bíblia então, se é só para Israel? As bênçãos por obedecer à lei de Deus e os seus mandamentos não se aplicam a nós. Deuteronômio 5:29, lembre-se, olha só. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Olha o que ele está dizendo. É para sempre a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus não é só para hoje, para amanhã, para depois de amanhã. A palavra de Deus é para sempre, ela é eterna. E nós temos que viver essa palavra eterna em nossas vidas. Olha só, as promessas realmente foram feitas a Israel, baseada na antiga aliança, mas observe que a nova aliança estabelece acerca de cumprir, obedecer às leis e os mandamentos de Deus. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos captar na nossa mente. Olha o que diz Romanos 13:8. Ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei de Deus. Não deve nada para ninguém, a não ser amor. Ame as pessoas, ame o teu próximo. Quem cumpre o amor ao próximo está cumprindo a lei de Deus. Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como você ama o próximo verdadeiramente, quando você ama o seu próximo, você está cumprindo a palavra. Você está cumprindo atentamente a lei. Olha que coisa tremenda. Muitas vezes nós não captamos isso. Nós não entendemos isso e por isso pecamos contra Deus. Atente para que foi dito acima. Não deixe este mandamento fora da tua vida. Israel tinha de guardar os mandamentos de Deus para poder prosperar. Mas, sob a nova aliança, também nós temos um mandamento a guardar, a fim de prosperarmos. É o mandamento da lei do amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo de todo o teu coração. Ame o teu próximo de toda a tua alma. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E assim você vai prosperar em Deus. Para a glória de Jesus Cristo. Se você não fizer isso, você jamais prosperará nessa terra. Amém, queridos? Eu vou estar parando por aqui. Depois eu vou continuar as gravações. Eu estou fazendo o tema sobre prosperidade e vou ensinar vocês como prosperar em Deus no nome do Senhor Jesus, falando verdades bíblicas para isso. Porque não é só falar de prosperidade, é falar verdades bíblicas para chegar à prosperidade. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Mari que está aí. Deus abençoe. Tainá, filha legítima, discípula fiel, está me devendo demais. Está me devendo demais. Estou esperando você na igreja. Aleluia. Tainá, Deus abençoe, filha. Em nome de Jesus, abençoe o irmão Alexandre, a Edna, em nome de Jesus. Vanessa Gomes, Deus te abençoe. Gabriel Bispo, Deus te abençoe. Pastor Márcio, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Deus te abençoe. Você falou para mim te ligar ontem, eu vou te ligar hoje, viu, Márcio? Forte abraço, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.